Esplendor da Fé, programa Esplendor da Fé. Oh, como é uma alegria poder compartilhar o esplendor da glória de Deus. A palavra de Deus chegando aos nossos corações e transformando tudo para melhor. Para melhor. Nós temos considerado a palavra de Deus como o pão da vida. Quantos dias podemos viver sem pão? Semanas, 5 a 10 semanas. Temos também olhado em diferentes ocasiões a palavra de Deus como água. Mas quanto tempo podemos durar sem água? 5 ou 10 dias. E hoje, nesse instante, queremos considerar o sopro de Deus, o ar. Quanto tempo nós podemos existir sem ar? 2 a 4 minutos. Às vezes, os da marinha, supermente treinados, podem durar 4 minutos e pouco. Tem alguns que até pensaram em chegar em 5, 6, mas a maioria de nós, 1 minuto, já entramos em pânico sem ar, e alguns, às vezes, 2 e 3 minutos. A palavra de Deus é o sopro de Deus que queremos ver neste instante. O sopro de Deus chegando à sua vida. O sopro de Deus mudando situações. Como base, nós queremos usar o capítulo 37 de Ezequiel e depois pulando em outros versículos, vendo 3 ou 4 coisas dentro do sopro de Deus, que verifica e ver que nós precisamos depender do sopro de Deus, receber o soprar de Deus sobre nossas vidas e permitir a sua glória e a sua majestade transformar todas as nossas vidas. Mas permita-me ler alguns versículos no capítulo 37 de Ezequiel, vendo uma transformação, um milagre que diz, pela ordem de Deus, pelo sopro de Deus, até ossos secos podem se tornar seres viventes. Permita-me ler. Ezequiel, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ao vale de ossos secos é o capítulo. A mão do Senhor esteve sobre mim, e pelo seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver um enorme número de ossos no vale, que os ossos estavam muito, muito secos. Versículo 3. E ele me perguntou, filho do homem, e Deus pergunta para você, filho do homem, esses ossos, essa circunstância seca, morta, que parece que não tem jeito, tem condições de tornar a viver? E eu, diz Ezequiel aqui, e eu respondi, o soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, osso seco, ouçam a palavra do Senhor. Assim disse o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele e porei meu Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Oh, meus amados, se neste momento nós precisamos ver o sopro de Deus chegando ao nosso coração, à nossa circunstância, uma circunstância que parece que não tem solução, mas primeiro tem que vir entendimento. Aqui diz, a primeira coisa que ele responde, tu sabes, Senhor. Sem o entendimento de Deus, então não temos condições de nos entrar e fluir naquilo que Deus está sonhando. Nós temos que ver que a palavra de Deus entra com entendimento. Permita-me pular aqui para Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Mateus, Lucas, vou ler aqui. Lucas 24. 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Nós precisamos entender que Deus está pronto para soprar o fôlego da vida dentro do teu ser, dentro da tua circunstância, dentro da tua vida. Mas você tem que correr para Ele e abrir o coração para saber que Ele pode nos dar entendimento. A segunda coisa é que Ele traz ordem. Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus de ordem. Vejamos aqui no versículo, deixa eu ver, continuando no versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizei,
ouvi um barulho, de um som chocante, e os ossos se juntaram a osso. No começo eu pensei, mas é um vale de esqueletos. Mas depois comecei a perceber, eram ossos soltos, e porque esqueleto está tudo quietinho, osso com osso. Mas aqui, para fazer um grande barulho, não sei se animais silvestres tinham rasgado, não sei qual foi o problema, mas Deus pôs em ordem todas as coisas. E Deus só opera dentro de ordem. Fez o universo, vamos ver daqui a um instante, com ordem. Ordem. Quem sabe até podíamos ler em Salmos 33, que fala sobre ordem. Deixa eu ver aqui em Salmos. Ok. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes e soprou da sua boca. Quando nós vemos o universo, vemos ordem. Deus fez um tremendo ordem dos planetas. Eles estão sistematicamente trabalhando, a gravidade de todos eles, com ordem perfeito. Deus precisa colocar ordem nas nossas vidas. No que a tua vida precisa de ordem? Tua vida pessoal? Tua vida matrimonial? Tua vida sentimental? Tua empresa? Nós precisamos ter entendimento que precisa trazer ordem dentro das coisas, para que depois Deus possa fazer a terceira coisa, que é trazer força. Permita-me ler aqui, continuando. Versículo 8. Olhei. Né? Antes, terminando o versículo 7, os ossos se juntaram osso com osso. Versículo 8. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois de pele, mas não havia neles espírito. Que é o quarto. Tem que ter ordem, tem que ter músculos. Deus trabalha em maneira de ordem e de poder. Poder majestoso no seu sopro. No capítulo 7, mais ou menos a 11 de Êxodo, fala sobre as pragas do Egito, que Deus com grande poder saiu. Mas mencionando o sopro no capítulo, acho que 18, ali fala sobre o fato de que estavam celebrando um cântico de Moisés, que ele e Miriam cantaram. Deixa eu pular aqui para trás um pouquinho, em Êxodo capítulo 15 ou 18, não lembro bem. Êxodo capítulo 15. Ok, o cântico de Moisés. No versículo 8 diz assim: pelo forte sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. Chegaram lá, tem a montanha dos dois lados, o mar vermelho na frente e o exército atrás para capturá-los outra vez, levá-los como escravos. E ali, então, o que vão fazer? Deus mandou Moisés estender sua vara, e diz aqui no cântico de Moisés, que até no Apocalipse fala que vai ser um cântico no céu. Então é bom você dar uma lida para saber um cântico que vamos cantar no céu. Mas diz assim, no capítulo 8: pelo forte sopro das suas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentes firmaram-se como muralhas, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Pelo sopro das narinas de Deus. Oh, meus amados, quando nós podemos ver que o sopro de Deus abriu o mar. Deus está prestes para soprar na tua vida. Mas temos que ter entendimento disso. Temos que deixar Ele estruturar uma forma de ordem. E temos que ver que a força de Deus vem para a quarta coisa, nos dar vida. Nos dar vida. Depois de pele nas mãos. Depois de pele, mas não havia espírito nele. Versículo pulando até o versículo 10 diz: profetize conforme a ordem recebida. O Espírito tornou em eles e eles receberam vida e se puseram em pé um grande e enorme exército. Oh, meus amados, se neste instante você pode ter entendimento, deixar Deus estruturar em tua vida a palavra dele para te dar força e dar vida à tua circunstância. O que está morto era um vale de ossos secos que não tinha valor nenhum. Mas quando a palavra de Deus profetiza, quando o sopro de Deus vem na tua vida, Ele transforma e dá vida. E vida na abundância. Começou lá no Jardim do Éden, no capítulo 2. Permita-me ler. Quando Deus juntou o pó da terra e soprou neles o fôlego da vida. Permita-me ler versículo 7 aqui do capítulo 2 de Gênesis.
Diz assim: então o Deus que formou o homem do pó, a terra, pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Oh, meu Deus! Nós somos a menina do olho de Deus, nós somos o centro da criação, nós somos o prazer de Deus. Mas precisamos deixar o sopro de Deus nos dar vida, o sopro de Deus nos dar sucesso, o sopro de Deus tirar inveja e ciúme de nossos corações, e o sopro de Deus nos tornar homens fiéis, responsáveis, cheios de amor e cheios de compaixão. Somente o sopro de Deus pode fazer. Você pode pensar, mas o que era com esse Deus que expulsou do jardim, nos jogou nesse mundo para sofrer lá fora? O Deus é o Deus e Pai amoroso que tem disciplinas, mas não nos jogou fora ainda. Vejamos no versículo 22 do capítulo 3. Por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Ele amava tanto que queria proteger para dar você vida e vida espiritual eterna. Mas houve um perigo quando nós alinhamos as nossas palavras. Em vez de alinhar com Deus, alinhamos nossos pensamentos ao entendimento de Satanás, o diabo que veio para matar, roubar e nos separar da glória de Deus, nos matar com ciúmes e ódios e vaidades. Leamos aqui no versículo 22 do capítulo 3 do próprio Gênesis, diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Depois de ter obedecido ao diabo numa jogada, uma cantada de pensar que os caminhos de Deus não são os melhores, bem e o mal, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Deus não quer que nós vivamos para sempre separado dele. Então ele tomou essa prerrogativa, comer também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para que não participassem da vida eterna, condenados, separados de Deus, aliados com o diabo. Oh, meus amados, Deus, para proteger-nos, fez essa extinção, pôs lá um anjo para que não chegássemos a tomar mais da árvore da vida. E você fala, e daí? Daí, vamos ver o que diz no Apocalipse, capítulo 2, começando o último livro da Bíblia, diz assim, no versículo 7 do Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz assim, versículo 7 do Apocalipse 2, aquele que tem ouvidos, ouça. Oh, meus amados, não é somente ouvir a leitura da palavra de Deus, mas ouvir Deus trazendo instruções, Deus traindo ordem, Deus traindo força e vida espiritual para nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja é a formação daqueles que entram dentro de um plano, dentro de um propósito de Deus. Que diz a igreja, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente aquele que está no paraíso de Deus. Oh, meus amados, o amor de Deus chegando no teu coração. Não Deus querendo nos martelar para um erro, mas quando nos alinhamos às palavras enganosas do diabo e acreditamos o que ele falou por falta de entendimento, então, nós nos complicamos, mas Deus manda a sua palavra. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus cumpre o que ela foi determinada a fazer. Cada promessa que tem o sopro de Deus para a tua vida, para trazer soluções e tudo. E o meu prazer é ficar durante a semana, embora outras correrias também, tentando pegar a palavra de Deus e soprar ela na tua vida. A paz de Deus ao teu coração. O amor de Deus ao teu coração e entendermos que Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de vitória, mas Ele quer nos ajudar, mas só pode nos ajudar pela palavra. Por isso o salmista diz, Deus, no meu coração guardei as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós entramos no rolo, parece que é certo, às vezes, o que o diabo enganosamente nos diz. E até eu gosto, às vezes, em vez de dizer, em Êxodo 20, e também no número 5, a Deuteronômio 5, em vez dos 10 mandamentos, quem sabe para nós aqui no Brasil,
que seriam melhor as 10 sugestões. Amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, e não roubar, não mentir, não adulterar, que são coisas que complicam a nossa vida. Oh, meus amados, neste momento, o Espírito Santo de Deus sopra no teu coração. Permita o amor dele soprando na tua vida. Você é o centro da criação de Deus. Ele te vê como o centro. Mas nossos antepassados ignoraram a palavra. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça e receba os sopros de Deus na nossa vida, para trazer vida à coisa que está morta. O que está morto na tua vida hoje? Teu casamento parece um mar de osso seco. Tua empresa parece um monte de osso seco. A tua vida particular, sentimental, parece algo seco. Um pau seco precisa atacar fogo. Permita você, nesta hora, o sopro de Deus chegar e unir aqueles ossos, unir aqueles tendões e te dar vida e vida na abundância. João 10 diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, pelo sopro eterno de Deus para te dar vida. E vida na abundância. Receba o sopro de Deus nesse instante. Receba o sopro de Deus essa semana, esse mês, até a vinda do Senhor, para que possamos participar do fruto da árvore da vida, protegido no jardim, para aqueles que recebem a orientação, a bênção e o sopro de Deus na sua vida. Seja você feliz, seja você tudo que Deus sonhou, hoje, amanhã e sempre, para sempre. Aleluia.